Aqui na Caixa Cultural tem coisa boa e gente boa todo dia. Trarei spoilers de exposições, além de música, dança, teatro, bastidores e programações. Tudo acessível pra você e pra toda a família. Aqui todo mundo ganha alma de artista, mas também não há quem resista. Por isso, sabe quem é o próximo que a gente quer receber aqui? Você. Vem pra Caixa Cultural. Cultura é pra gente. Cultura é pra todos. Então agradecemos a Caixa Econômica Federal, nosso patrocinador esse ano, que veio aqui no primeiro dia, esteve conosco, adorou, e a boa notícia é que querem continuar conosco e ampliando esse nosso trabalho. Agradecer também a parceria institucional da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, através do LABIC e do Lab Cultura Viva, a Periferia Brasileira de Letras, PBL da Fiocruz, ao Instituto Alameda e a Fundação Casa de Rui Barbosa. Vamos dar início, então, a essa mesa, que é uma mesa da Agência de Notícias das Favelas. Cada mesa é uma mesa de parceiros, né? Essa é especificamente da Agência de Notícias das Favelas, e a gente fez questão de trazer colaboradores de diversos lugares do país. Hoje a Agência de Notícias das Favelas conta com mais de 800 colaboradores que escrevem no nosso portal, espalhados por todo o país. E vou convidar aqui para mediar essa mesa, ele que é uma das pessoas que mais vestem a camisa da nossa organização, inclusive literalmente. Sempre você vai ver, sempre que eu vou para Salvador, para a nossa sede, que a gente tem lá no bairro da Paz, que é uma das maiores periferias soteropolitanas, eu levo mais camisa para ele, porque ele está sempre com uma camisa da NF, né? E nós temos vários modelos, então ele faz questão de usar. Conheci essa pessoa maravilhosa há uns 8 anos atrás, e aí a gente começou a fazer vários projetos juntos, e em 2019 nós fizemos a primeira RAC lá, que é a Rede de Agentes Comunitários de Comunicação, em parceria com a Coelba lá e com a Faculdade de Tecnologia e Ciência. E o Paulo, desde então, o Paulo Almeida é essa pessoa que é o nosso homem-chave no Nordeste, agregando várias pessoas conosco. Então, eu quero convidar aqui para compor essa mesa, que vai chamar também as participantes, o Paulo Almeida. Por favor, uma salva de palmas. Obrigado, André. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom. Queria desde já agradecer aí pela presença de vocês. E sem mais delongas, a gente chamar nossas convidadas para compor essa mesa. Vou chamar aqui Suelen Barbosa, diretamente de Recife, Pernambuco. Samária Passos, São Luís do Maranhão. E Natália Braga, nativa aqui na cidade. Então, a nossa mesa tem como tema comunicação comunitária, instrumento de formação e emancipação individual e coletiva. Então, o objetivo dessa mesa é que a gente possa trocar um pouco de experiências, onde cada uma das convidadas vai falar da sua realidade dentro das periferias dessas capitais, dessas cidades também, e a relação delas também com a Agência de Notícias das Favelas. Então, como o André já falou, eu sou Paulo de Almeida, minha formação de jornalismo, com especialização em mídias comunitárias, e moro no bairro da Paz, que é atualmente considerada a quinta favela mais populosa de Salvador, e onde nós temos uma sede, e a gente tem contribuído com alguns coletivos, algumas instituições sociais, nesse fomento de novos comunicadores populares, formação em mídias, e a gente tem conseguido garimpar muitos talentos e ampliar essa rede, não apenas em números, mas também em qualidade de trabalho. Haja vista que hoje nós estamos em todos os 9 estados do Nordeste com algum colaborador, com alguma ação da Agência de Notícias das Favelas, fazendo justamente dando essa oportunidade para que
esses comunicadores populares possam contar suas histórias. Então, queria já deixar a palavra com as nossas convidadas, que elas possam se apresentar, e em seguida a gente vai, nesse meio tempo aí, trocar algumas informações e também abrir para o público, caso queiram fazer perguntas ou alguma colaboração também. Sueli, por favor. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Sueli Barbosa, tenho 38 anos. Sou moradora do Alto Santa Isabel, uma periferia localizada na zona norte do Recife, em Pernambuco. Sou mãe da Ana Júlia, uma menininha de 9 anos, está morrendo de saudade da mamãe. 2 dias, ela está morrendo de saudade. Eu também. E sou colaboradora da ANF, da Justiça de Ciências das Favelas, desde 2019, na oportunidade da RAC, lá em Recife. No finalzinho de 2019, veio essa surpresa, né? Inesperada, assim, para mim, porque eu venho de escola pública e sou cria do ProUni, me formei na primeira turma do ProUni em gestão de recursos humanos. Aí, um tempo depois, fui enveredando para estudar psicologia do trabalho, psicologia organizacional. Trabalhei um tempo com departamento pessoal, recrutamento e seleção. E aí eu tive uma lacuna no mercado de trabalho que foi devido à gestação, à gravidez. E aí me debrucei nesse espaço. E assim, o mercado ele não é legal com as mães. Então, passei 5 anos fora do mercado e 5 anos muito imersa na maternidade. Mas teve assim um movimento do universo que colocou um post da RAC, da Rede de Agentes Comunitários de Comunicação, e eu acho que eu vou me inscrever. E foi realmente uma revolução muito grande. Eu vou dar a palavra para minhas amigas se apresentarem e no decorrer da apresentação eu vou contando um pouquinho da minha história. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Samária, venho lá da cidade de São Luís, de um bairro chamado Tibiri, zona rural, mas periferia, né, dessa cidade. E eu sou estudante de Ciências Sociais. Mas que estou caminhando agora para a área da comunicação, né, que foi uma coisa que não desvincula, né? Estão relacionadas. E o que mais que eu posso falar sobre mim e agência, né? Então, acho que foi a mesma coisa que a Sueli. Para mim foi uma surpresa. E uma coisa que acontece muito, acho que muitos jovens da periferia e muitos jovens do meu bairro, assim, né? Uma coisa que você se vê, você tem a oportunidade, você se questiona se você merece aquela oportunidade, né? Se você é capaz de estar em um lugar como aquele. E quando surgiu, né, a oportunidade de ir para escrever para a ANF, eu fiquei assim, gente, mas será que eu consigo? E não lembrava o quanto eu já vinha falando sobre a minha comunidade, né? O quanto eu já estava criando narrativas sobre a minha comunidade, o quanto eu já estava me importando em falar sobre a realidade da minha comunidade. E aí, quando me explicaram como seriam essas escritas, né? Porque quando a gente se depara com escrever, né? Com criar uma história, algo, você vai ficar pensando que é algo muito complicado, que é o que a gente vai discutir aqui, né? Sobre essa questão da comunicação comunitária. E você acha que é muito difícil, você acha que você não é capaz, tem que ter muita coisa para você fazer. E aí, me explicaram como seria. Eu falei, isso aí eu já sei fazer. Vai ser muito massa escrever sobre isso. Sobre mim, sobre as minhas narrativas, sobre as narrativas da minha comunidade. Então, pra mim foi uma surpresa e uma felicidade muito grande de poder estar levando as histórias dos bairros, das comunidades que eu frequentava. Então, pra mim foi essa experiência.
Atuo agora, atualmente trabalho com comunicação no ramo do digital, né, com redes sociais, mas também nessas escrevivências. E é isso. Boa tarde, eu sou Natália Braga, sou aqui de Paraty, natural de Paraty, sou caiçara, minha família, não sei se todo mundo conhece Paraty fora do centro histórico, mas depois eu acho que é justo que se paute um pouco qual é a Paraty para fora desse meio que vocês estão na Flip. Paraty é muito extenso em área. Minha família vem de uma região costeira chamada Pouso da Cajaíba, que para ter acesso ao Pouso da Cajaíba a gente tem que pegar um barquinho e ir pelo mar, não tem acesso por terra. São 2 horas por mar de barquinho e 40, 50 minutos de bote, de lancha. Então, assim, a Paraty tem várias culturas, várias tradições, aqui a gente é bem rico em tudo, mas a gente também é bem pobre em muitas coisas. Então, por isso que eu disse da justiça de se falar sobre Paraty, porque há outras óticas de Paraty, há outras pessoas em Paraty que não estão aqui e que mereciam estar por aqui também para compartilhar um pouco do que é a Festa Literária Internacional. Obrigada. Mas sou do Pouso da Cajaíba, minha família veio para... Minha mãe, quando minhas irmãs ficaram adolescentes, quis que elas estudassem. Então, quando a minha diferença de idade das minhas irmãs é muito grande. Minha irmã mais nova tinha 24 anos quando eu nasci. Então, a história da minha família ultrapassa o que eu vivi, assim, né? E aí, minha mãe e meu pai conseguiram sair daquelas terras do Pouso da Cajaíba, que hoje tem em média 300 pessoas, para conseguir fazer com que minhas irmãs estudassem. Então, meu pai embarcou, ele é pescador, e foi para Cabo Frio para ter a oportunidade das minhas irmãs estudarem. De Cabo Frio voltaram para Paraty, e é onde eu nasci. Eu nasci num bairro super vulnerável de Paraty, é o mais vulnerável, eu acho. Se chama Ilha das Cobras. Ele tem uma passarela que liga o centro histórico até esse bairro hoje vulnerável, e é onde eu trabalhei até esse ano. E aí é onde entra também a parte de comunicação, que foi a forma que eu conheci a Casa da Favela. Ano passado houveram algumas matérias da Casa da Favela a respeito de um espaço que a gente criou dentro da Ilha das Cobras para trabalhar com a molecada ali da Ilha das Cobras, que é o bairro mais vulnerável, é dominado, enfim, por facções. Ali a gente tem várias questões sérias, mas temos uma cultura predominante nesse bairro, que é a cultura caiçara, e a gente entende que ali a predominância de pessoas da cultura caiçara. Enfim, sou nutricionista, consegui me formar indo e voltando até Volta Redonda, 4 horas para ir, 4 horas para voltar todos os dias, trabalhando para poder pagar a mensalidade e ajudar meus pais. Sou professora também, sou nutricionista, estou fazendo uma pós-graduação, mas eu sou exceção. Eu sou privilegiada por conseguir chegar lá de alguma forma. E sou muito grata por esse espaço aqui também aberto para a gente poder dialogar. E muito simbólico para mim que seja com mulheres, porque a luta, como minha amiga disse, é uma luta diferenciada. Então a gente consegue se identificar aqui de alguma forma especial, diferente. E antes de passar, queria falar também, a gente está falando sobre a identificação com a Casa da Favela, e eu me senti muito acolhida, porque assim que eu cheguei foi oferecido para mim uma feijoada. Então eu fiquei muito feliz mesmo pelo acolhimento dessa casa com a gente, com todos que estão aqui também, eu vi que é diferenciado. Então tenho muito orgulho e muito prazer de estar aqui batendo um papo com vocês. Fica assim em casa, mais e mais. Então, só enfatizando, nossa temática é comunicação comunitária, instrumento de formação e emancipação individual e coletiva. E aí a gente vai ouvir um pouco mais de cada uma delas, falando sobre a importância desse instrumento da comunicação nessa formação individual e essa formação coletiva também, tendo como exemplo esses territórios de onde elas vêm, para que a gente possa também, a partir dessas histórias, perceber como é que a comunicação, de fato, ela consegue criar esses interlinks, construir essas narrativas
contra as narrativas e que enfatizam cada vez mais o trabalho da NF dentro dos territórios periféricos. Então, Suelen, queria que você pudesse contar um pouco para a gente qual é a importância da comunicação comunitária, como que ela, de fato, tem contribuído na sua formação como pessoa, profissional, e o que isso reverbera na sua atuação dentro do seu território, por favor. Como o Sam tinha... como o Sam tinha falado na apresentação dela, quando ela se deparou com a oportunidade, né, de escrever para o portal da Agência de Notícias das Favelas, ela teve um start de que ela ia colocar ali naquele local uma coisa que ela já fazia na prática. E comigo foi uma coisa diferente, acho que até oposta, porque como eu estava muito imersa na formação que eu já tinha antes, né, que é aquela coisa não coisa mais administrativa, né, voltada para o mercado, e eu já tinha assim uma vivência, já tinha uma profissão, já tinha um lugar, e aí eu tive a lacuna da maternidade que já foi para outro universo, mas a oportunidade da RAC, da Agência de Notícias das Favelas, ela mudou assim duas perspectivas minhas, que foi identidade, porque a universidade é um local assim que embranquece as pessoas. E aí, quando eu fui aluna ProUni para uma universidade particular, fazer um curso de gestão de recursos humanos, eu fui totalmente, assim, eu não tinha nenhum pensamento, não tinha nenhuma noção, né, de quem eu era no mundo, de que eu era uma mulher negra, de que eu era uma pessoa baixa renda. E aí, quando eu estava dentro daquele local, foi que isso se pôs na minha frente. Mas isso só se pôs na minha frente depois da experiência da RAC e da Agência de Notícias das Favelas, porque até lá dentro o meu movimento foi para me adaptar e me adequar e me embranquecer cada vez mais. Então, quando eu tive a oportunidade de comunicação comunitária, vamos ver o que é isso. Nossa, estou empolgada. E aí, esse movimento foi olhar para mim, olhar para a minha comunidade, que era o local onde eu queria galgar espaços e sair. Não queria ficar, né? E é o que acontece com muitos jovens que, não, eu vou estudar, vou trabalhar e vou sair daqui, vou melhorar de vida, né? E aí não, eu comecei a olhar a minha comunidade de uma forma totalmente diferente, porque o que eu via no jornal, na televisão, era só, sei lá, lugar marginalizado, onde as pessoas não prestam, onde a violência é muito grande. E aí eu disse, não, mas eu estou aqui dentro e eu sei que coisas boas acontecem, muita coisa importante acontece. Mas aí eu só conseguia enxergar depois que eu tive contato com esse movimento, né, da comunicação comunitária. E aí foram essas duas coisas, identidade e a percepção do meu território, de onde eu estou, quem eu sou no mundo e onde eu estou. E o que é que eu quero levar para as outras pessoas sobre aquele lugar de onde eu falo. E aí foi uma coisa muito, eu disse, nossa, eu vou escrever para um portal que, assim, vai tomar uma proporção nacional, todo mundo vai ler o que eu vou escrever, e aí eu vou falar como é que eu escrevo. Mas, assim, está sendo, né, uma experiência muito rica. E ela, assim, com uma transformação total de vida, porque depois da experiência da RAC eu tive, no final do curso, eu tive a oportunidade de voltar
para a universidade. Eu fui contemplada com uma bolsa para me formar em jornalismo. E aí foi assim, foi uma coisa, sei lá, foi um movimento muito especial, porque aí eu já entrei na universidade para um curso de jornalismo, tendo toda a bagagem da NF, da RAC, sabendo assim, o que é que eu queria comunicar, né? O que é que eu quero mostrar para o mundo. E aí eu faço parte, né, estou cursando jornalismo na Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco, a universidade particular, mas que a minha turma também, o ano que eu entrei, em 2020, é uma turma de muita luta. A maioria da turma são alunos negros, bolsistas, racial e social. E aí a gente está fazendo um movimento muito importante também dentro da universidade, com todas as... Eu lembro que no primeiro período, a professora de História de Jornalismo, ela pediu para a gente fazer uma atividade apresentando, fazendo uma matéria sobre algum profissional já dentro do jornalismo que lhe inspira. E aí vieram muitos nomes assim que já estão aí na grande mídia, né? E aí eu disse, não, eu vou falar sobre Lene Ferreira. Lene Ferreira é uma jornalista, comunicadora comunitária, que faz um movimento muito bonito também lá em Recife, uma mulher negra que tem um portal também chamado Afoitas e que, sei lá, faz uma transformação na comunicação local também. Eu disse, então, é dessa mulher que eu quero falar na minha matéria. E são esses movimentos que estão fazendo a diferença dentro do espaço da universidade. Obrigado. Destacar que a bolsa que Suelen fala, ela foi a estudante de destaque na turma de 25 estudantes, né, de Recife, e foi contemplada, né, nessa parceria da NF com a Unicap, que é a Universidade de Pernambuco, e que é justamente essa parceria que a gente faz nos lugares que a RAC acontece, para que justamente após esse curso, após essa formação, esse estudante, essa pessoa, ela consiga dar continuidade com essa formação acadêmica. E a importância de ter essa bagagem, de fato, ela traz uma importância muito significativa para todos os envolvidos. Então, Suela foi a estudante de destaque nessa turma, então ela, com muito esforço, tem continuado contribuindo com a INF, lá no núcleo de Recife, e é isso. Importante a gente poder perceber que o nosso trabalho ele tem de fato um propósito, tem uma missão, quando a gente consegue fazer as pessoas perceberem o seu lugar nesse mundo, o seu lugar nesse espaço, saber o que está contra as nossas histórias, né? Porque nada melhor do que nós mesmos para falar de nós, né? Então, a gente não dá voz a ninguém, a gente oportuniza as pessoas falarem as suas histórias através do portal, do jornal, A Voz da Favela, e de tantas outras ações que a gente vem fazendo também ao longo desses 20 anos aí. Então, vamos cumprir para não chorar. São emoções. Então, fiquei pensando, né, que eu poderia contribuir. E eu lembro da primeira vez que eu fui fazer uma matéria, né, para o portal. E eu estava ainda conhecendo, né, a INF e tudo, como seria esses caminhos, como eu poderia escrever, né? Eu tenho 24 anos, gente. Então, eu estava iniciando a minha vida acadêmica, né, e também nesse processo de escrita, né. Muitas pessoas aqui talvez sejam mais experientes e me ajudaram muito. Então, quando você vai fazer uma coisa pela primeira vez, eu sou assim, né? Eu fico muito querendo cada detalhe para poder eu não deixar de contribuir da forma que pode ser, né? Que tem que ser, na verdade. E aí eu peguei o que eu posso fazer, como eu posso entrevistar, o que eu vou escrever.
E aí eu lembrei de uma comunidade que se chama Liberdade, é um dos maiores quilombos urbanos que tem lá em São Luís. E eu pensei, e era um bairro que eu lembrei muito das matérias que eram escritas sobre lá, né? E existia um jornal chamado Itaquibacanga que circulava na cidade. E era um jornal que eu sempre tive contato na minha infância. E só tinha, na capa, eram fotos de pessoas mortas por questões marginalizadas, né? Ou pela polícia, ou por conflitos. Essa era a capa do jornal. E eu lembro muito, muito da minha infância desse tipo de circulação de jornal, né, na época. E aí, nossa, eu odiava jornal por causa disso. Odiava jornal por conta desse jornal. E lembro que muitas das narrativas dos bairros eram contadas por lá. Então, a Liberdade, Vila Embratel, que são alguns bairros que eu fui para conhecer a história das pessoas e escrever sobre os moradores de lá, para a INF, eu lia que eram bairros super marginalizados, violentos, e só tinha isso nesses bairros. Então, você ia passar de ônibus perto desse lugar, aí, olha, toma cuidado, vai pegar esse ônibus. Então, tudo isso reafirmava, né, nesses jornais. E aí, a primeira vez que eu fui escrever sobre o empreendedorismo na Liberdade, eu lembro muito bem. E aí, as pessoas me perguntavam assim, mas vai pra onde? Você vai estar escrevendo para quem? Para Mirante, que é uma rede que circula muito lá, né? Uma das emissoras que circulam. Que é uma coisa também depois que eu quero comentar sobre. E aí eu falava, não, é para a Agência Nacional das Favelas, vai pro site, é pro portal, não sei o que. Aí a galera ficava assim, deixa eu ver. Aí eu tinha que mostrar, né? Que era real, que tinha notoriedade, que era algo positivo, que eu não ia escrever coisas negativas. O que eu ia escrever, eu explicava qual era a proposta da matéria. Então, para mim, nessa minha primeira experiência, que eu tive de meio que convencer as pessoas que elas poderiam contar a história delas para mim, que eu não ia burlar, né, sei lá, de uma forma, a história delas. E aí, eu lembrei muito dessa minha época que eu li o jornal, né, de como realmente as pessoas tinham as histórias das vidas delas, as narrativas criadas para isso, para serem marginalizadas. E aí, quando saiu, né, sobre o empreendedorismo, saiu lá no portal, aí eu mostrei pra galera, a galera ficou super feliz. Ah, meu empreendimento aqui, ah, que massa! E gostou da forma como foi feita, né, a escrita. E eu também escrevi, eu fiquei super emocionada. Foi a primeira vez que eu escrevi tal portal, e aí eu fiquei super, assim. E aí eu lembrei dessa questão dos grandes veículos de circulação e de como isso, fiquei pensando nisso, né, que como a gente que está nas bases, que está nas comunidades, que vive aquilo, consegue escrever, né, de forma leve, de forma verdadeira, de forma integral, né, porque a gente faz parte daquela movimentação ali periférica. E aí eu fiquei, né, nessa coisa da escrita, de tudo mais, de afirmar aquelas narrativas, e pensando nesse lugar da comunicação, que é da comunicação da gente, né, de gente para gente. E de como isso é positivo para as pessoas verem que alguém do bairro dela, que alguém da comunidade dela está escrevendo sobre elas, né? E aí, acho que foi uma das experiências que me marcou dentro da escrita para a INF. Falar de comunicação, para mim, é muito desafiador quando se fala sobre Paraty. Vou voltar a falar Paraty porque é o meu território e é a pauta que eu defendo e trabalhei por 4 anos. E no meu trabalho, a comunicação ela é fundamental, só que Paraty ela é muito plural. Então, a gente tem os territórios quilombolas, caiçaras, indígenas, rurais, urbanos. Então, para quem eu comunico, com quem eu estou falando, eu tenho que fazer chegar aquela informação de diferentes formas para que as pessoas que estão recebendo aquilo entendam o que eu estou tentando comunicar.
Vou seguir nessa linha a minha resposta, porque eu não escrevo para ainda. Mas era um desafio enorme. E a minha preocupação maior foi o que a minha amiga trouxe um pouco, é a questão da representatividade. Eu preciso comunicar, mas de que forma que as pessoas vão interpretar essa comunicação se não é dali que está saindo essa comunicação. Então, eu entendo que a Coordenadoria da Juventude, que foi o setor que eu trabalhei ligado ao governo municipal por 4 anos, era praticamente um coletivo, eu nunca trabalhei sozinha. A coordenadoria ela foi criada há 6 anos, inclusive o primeiro coordenador apresentado aqui, e essa galera aqui da frente e parte de trás também faz parte desse coletivo da Coordenadoria da Juventude, e a gente sempre dividiu muito essa angústia também, a importância da gente ficar no nosso lugar de fala e dar oportunidade para outras pessoas também falarem do lugar de fala delas. Isso para a gente é fundamental, é primordial para que a comunicação chegasse da forma correta até as pessoas e para que as pessoas também fossem valorizadas dentro dos seus territórios na área de comunicação. Enfim, só que o desafio é grande em Paraty por conta do território, né? Tem lugares aqui que não pegam sinal de telefone, tem lugares aqui que não tem acesso à internet, tem lugares aqui que a gente passa pelos desafios básicos, saúde, acesso à educação. Então, às vezes, a gente está um pouco à frente do que as pessoas conseguem acompanhar de serviços necessários para as próprias comunidades. Então, aqui é um desafio enorme de conseguir se comunicar e, de alguma forma, intercalar, não é intercalar, mas agregar também as outras comunidades que formam Paraty, e é isso, assim, Paraty é muito especial porque, de fato, a gente em 2 horas consegue percorrer um multiculturalismo enorme no nosso território e aprender demais com as pessoas que vivem ali. Acho que o grande lance que a gente sempre fala na comunicação comunitária, e a gente tem a oportunidade de falar sobre isso em outros espaços, e pegando um pouco dessas experiências, é pensar que nós não somos simpatizantes dessa causa, né? Nós somos a causa. Então, a gente faz a comunicação e o tema dessa mesa reforça muito isso. É um instrumento de mobilização, mas você precisa primeiro ter a inquietação em você. E usar a comunicação para conseguir mobilizar outras pessoas, que elas tenham essa sensibilidade no olhar para esses territórios, sem esse olhar, né, de cima para baixo. E aí é justamente falando desses lugares. Como eu falei, eu moro no bairro da Paz, que é uma periferia que fica numa das principais avenidas de Salvador, que é a Avenida Paralela, próximo do aeroporto e da rodoviária. E esse ano completa 42 anos de ocupação. Ela, durante 10 anos, foi muito referenciada como a invasão das Malvinas, porque a ocupação aconteceu durante a mesma guerra entre a Argentina e os Estados Unidos, das Ilhas Malvinas, e isso se reverberou durante muito tempo para os moradores que ali habitavam, que é muito essa questão da identidade. As pessoas não querem se colocar diante de um cenário onde você é marginalizado. Então, até a questão da autoestima para as pessoas, a comunicação comunitária ela vem fazendo com que as pessoas conheçam a sua história, conheçam a sua identidade e coloquem isso para o público, para que as pessoas percebam de fato. E essa contranarrativa é muito em função disso, né? As mídias hegemônicas, elas têm um propósito para não oportunizar que esses espaços territórios e periferias tenham uma visibilidade positiva. Então a gente não vai ficar se lamentando, a gente precisa criar as nossas estratégias. E quando o André falou, nós nos conhecemos através de um amigo comum e conversamos sobre a ideia da INF, que é algo que a gente já fazia em Salvador, fazia com outros coletivos. Eu falei, se a INF chega para agregar, a gente vai juntar as mãos. Porque, principalmente nós que moramos em periferia, em favela, nós cansamos de ser ratos de laboratório, da universidade, dos veículos, porque nós somos fontes de várias pautas para os veículos de comunicação. Então, se nós temos o potencial de ser fontes, nós também temos o potencial de criar os nossos instrumentos
os nossos veículos e contar as nossas histórias a partir dos nossos olhares. Então, essa temática do instrumento da comunicação como mobilizador individual passa justamente por isso. Então, há 40 anos atrás, o bairro da Paz era o patinho feio da Paralela. Hoje se tornou o símbolo de resistência na Avenida Paralela, muito em função dessa comunicação comunitária feita por moradores das periferias, né, através dessas iniciativas. E aí, trazendo novamente para que as meninas possam enfatizar isso, eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais assim, o que você tem percebido desses territórios em função dessa prática da comunicação comunitária, do que vocês exercem, o que vocês conseguem perceber de devolutiva mesmo, né? Samara falou um pouco disso, dessa resposta das pessoas de verem as suas histórias sendo contadas de uma maneira respeitosa, né? Jornalisticamente falando também, com todas as estruturas, mas o respeito que a gente tem para com as pessoas que cedem as suas histórias. Então, o que vocês conseguem perceber no dia a dia de mudança desses territórios em função de perceber que existe um veículo, que existem pessoas que de fato fazem uma comunicação de integração? Bom, lá no Alto Santa Isabel, onde eu vivo, eu comecei a atuação com a entrega do jornal impresso da Agência de Notícias das Favelas. E aí é até engraçado, porque algumas vezes que eu ia entregar o jornal, o pessoal pensava que era o jornal da igreja. Não quero não. Eu disse, não, mas é o jornal com notícias das favelas aqui do Recife. Tem uma matéria aqui do Alto Santa Isabel sobre que foi inclusive a primeira matéria que eu escrevi sobre um projeto social de balé que a minha filha faz parte. E o pessoal começou a enxergar de uma outra forma, né, a comunicação com o jornal, porque também tinha essa coisa a gente tem um jornal, a Folha de Pernambuco, que teve uma época que ele tinha um folhetim à parte, que existem alguns estudos, algumas pesquisas, e uma delas diz assim, Folha de Pernambuco, se escrever sai sangue, porque era justamente esse tipo de história que era contada sobre o lugar, o meu território, né? E aí, como eu fiz esse movimento interno de eu me reconhecer como uma pessoa pertencente àquele local, eu comecei a desbravar o próprio lugar de onde eu estava. E aí eu comecei a conhecer as pessoas, os negócios, as histórias. E hoje em dia, as pessoas, eu ia, né? Nossa, que legal, lá a gente tem que eu estava falando na hora do almoço, um restaurante que foi criado, se chama Bistrô do Alto. E aí eu disse, nossa, eu preciso contar essa história desse lugar. Você vai para o Alto Santa Isabel, na escadaria, você tem um bistrô. E aí você pode conhecer a história da dona, do negócio. Mas é isso, hoje em dia as pessoas falam, fala com Suelen que ela bota lá na NF. Fala com Suelen que ela escreve lá no portal, e vai ser massa. Aí, são festivais, são apresentações culturais, inclusive também a própria denúncia de falta ou ineficiência das políticas públicas dentro do próprio território, né? E aí tem sido cada vez mais enriquecedor realmente contribuir com isso, porque é aquela coisa, né? A gente, como o Paulo disse, a gente não dá voz a ninguém, né? A gente é instrumento para amplificar essas vozes que já existem, mas que não são ouvidas pela mídia tradicional, ou são ouvidas até certo ponto. E muitas vezes também é enviesada, né? E que não tem um compromisso de mudar o estereótipo ou a visão daquele lugar e daquelas pessoas, mas sim de cada vez mais
reafirmar um lugar que eles determinaram. Acho que é por aí. Acho que o retorno foi muito isso, né? Acho que em cada matéria que eu fazia sobre a questão do empreendedorismo de cada bairro, eu levava para esses empreendedores a história que eles me contaram, né? E quando eu fui entrevistar, eu lembro disso também, dessa entrevista, eu fui entrevistar um senhor que ele vendia Guaraná da Amazônia. E aí ele vendia há muito tempo, há 25 anos praticamente. Não sei se vocês sabem o que é Guaraná da Amazônia. Se vocês ainda não experimentaram, tem que experimentar. E é uma coisa de pessoas que não tem em toda a região, não tem em todo o estado. Então, quando a galera vai para São Luís, a galera quer experimentar, né? E aí ele foi um dos primeiros, assim. Aí ele tava contando a história dele. Nossa, ele se emocionou, chorou. Contou que dali ele conseguia, né? Fazer uma... Como é que ele chamou a palavra? Juntava, né? Com o que ele trabalhava como guarda, com aquela renda que ele fazia do Guaraná. E com aquilo ali ele conseguiu, né, colocar os filhos na escola, conseguia. Ele falava assim, olha, quando eu comecei era só para eu ter um dinheirinho para conseguir dar uma merenda diferente para meus filhos. Comprar um biscoito diferente, comprar uma coisa assim diferente, levar aquilo ali para os meus filhos. Aí depois foi aumentando, a galera foi gostando. E aí ele contou, né, toda a trajetória dele e da esposa dele nesses 25 anos. E aí ele falava assim, mas pra que tu quer contar essa história? Pra que tu vai contar essa história? Minha história? Ele falava assim, né? E ele contando a história dele. E depois ele parava assim, mas tu acha mesmo que isso vai ser legal? Tu acha que a galera vai querer saber disso? Aí eu falei, vai sim, continua, como foi e tal. E ele falando. E aí no final ele começou a chorar. Ele, desculpa minha filha, desculpa, tô emocionada. Porque essa é a história da minha vida. E eu chorei junto com ele. Porque era um empreendimento, mas também era uma vida, né? Uma história ali. A história da vida dele. E eu estava contando isso, eu estava documentando isso, né? Porque quantas pessoas não já devem ter ouvido ele falar ali enquanto ele vendia, mas isso vai ficar registrado. E aí quando eu levei pra ele ficou super emocionado. E assim foi em outros empreendimentos que eu fui, porque a galera não, se questionava, mas pra que escrever sobre isso? Por que vai ser importante para as pessoas saberem sobre isso? Mas ao mesmo tempo elas queriam contar como foi construído aquilo, porque, como era, queria reclamar que o comércio não estava funcionando, que não estava legal, que precisava de melhoria. Então acho que esse processo de ouvir para escrever foi uma coisa também que eu fiquei me perguntando o que eu iria falar, né? Porque você passa pelo processo individual, né, na escrita, para comunicar para o coletivo, né? Para expandir isso, né? E aí, quando eu fiquei pensando, né, que eu poderia falar sobre que o processo, quando você não faz parte de algum grupo coletivo, por exemplo, como a ANF, você faz o processo sozinho, de algum tipo de comunicação, você meio que fica isolado e pensando se aquilo tá fluindo, né, se está legal. E quando você faz com outras pessoas, é diferente. Você consegue ter um olhar diferente sobre isso. E aí foi isso, mais ou menos o retorno, né? Tem sido assim, né? A galera se vê nas matérias, se orgulhar daquelas histórias que estão sendo escritas. Eu acredito que a comunicação ela tem o poder de trazer esperança. Eu acredito muito nisso mesmo. Eu poderia compartilhar várias histórias do que a comunicação já fez no meu campo de trabalho, mas eu vou compartilhar duas.
A primeira é nesse bairro de extrema vulnerabilidade de Paraty, Ilha das Cobras. A primeira escola do município de Paraty foi na Ilha das Cobras. Foi um ato ali das mães, mulheres de pescadores, que viram a necessidade justo, é óbvio, né? Obrigado. Dos filhos estudarem, fizeram um movimento e aí se abriu a primeira escola ali. E simbolicamente, e recentemente, essa escola foi ocupada pela Casa da Juventude, onde fazíamos a gestão. E a Casa da Juventude, eu sempre disse que a gente teria que dar também retorno para a escola Guiomar, que se abriu em outro espaço, porque muita população, enfim, expandiu, a gente teve necessidade de mudar o local da escola. E lá a gente abriu a Rádio Escola Estaleiro, vinculado à escola Guiomar. E a gente tinha uma turma de aproximadamente 28 alunos fazendo esse curso de comunicação comunitário. Então a gente saiu caçando jornalista, professor de história, formamos um time e a galera voluntária ia e treinava a molecada ali, acho que era na hora da aula de arte, se não me engano. E convivendo com aquelas crianças, a gente percebeu que as crianças da comunidade não atravessavam nem a passarela para vir ao centro histórico. Por isso que eu falo que tem muitas Paratis em uma Paraty. Então, você ter uma passarela que liga o centro histórico a 5 minutos e numa festa literária internacional, você não vê gente do bairro mais vulnerável de Paraty circulando, para mim ainda é uma lástima enorme. Ainda mostra o bloqueio social que a gente tem dentro de Paraty. Enfim, antes de militar, vou terminar a minha história. Começamos aquele curso e a gente percebeu que aquelas crianças não só não atravessavam para cá, como nunca saíram do município de Paraty. Nunca foram a Angra dos Reis, que é do lado, ou a Ubatuba, quanto mais ao Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. O que vamos fazer? Vamos levantar fundo, vamos levar essa criançada para o Museu do Amanhã. Levamos a criançada para o Museu da Manhã. Quase arranquei meus cabelos ficando louca com as criançadas, mas vamos lá, voluntário, formamos um time e levamos a criançada para o Museu da Manhã. De retorno, o que eu tenho? 28 alunos, 27 querem ser jornalistas e um radialista. Como a gente absorve essa demanda, eu não sei, a gente vai ter que absorver. Então é isso, assim, e até hoje eu moro nesse bairro e eu cruzo com essas crianças o tempo todo e todos com possibilidade de sonhar e sabe, ter participado disso de alguma forma. E a segunda história, que para mim é uma história muito recente, chegamos à ONU. Isso é muito emocionante de contar, eu conto com um sorriso muito grande no rosto, porque uma jovem de uma comunidade costeira que conseguiu estudar, e lá toda a minha história. E aí esse ano, em fevereiro, a gente recebeu o Observatório Internacional da Juventude para acompanhar nosso trabalho, ver o que a gente estava fazendo, como era a adesão, passou um mês, eu recebi um e-mail, uma carta da ONU. Você está convidada para o Fórum Internacional da Juventude, Daí eu falei, cara, isso aqui deve ser brincadeira, né? Não, trote, não é possível, não tem nem passaporte. O que eu vou fazer? E tudo isso acontecendo em meio a eleições. Eu não sei se vocês acompanharam algo sobre Paraty, eleições municipais, enfim, a gente tem uma porcentagem, não vou entrar nesse mérito de discussão, mas assim, preocupações de eleições municipais. Então segurei a informação até onde eu pude de que estaria viajando. Acabou que eu viajei sem avisar para quase ninguém, assim, meus amigos mais próximos eu avisei quando saiu o meu visto, porque o meu visto saiu na quinta-feira e eu viajei sexta. Foi isso, foi essa loucura. Não, eu confirmei tudo, peguei empréstimo, peguei dinheiro com os meus amigos, fui para São Paulo, tirei o meu passaporte, tirei meu visto chegou quinta, viajei sexta. E o retorno que eu tenho disso é que, para mim, foi muito novo, obviamente, estar em Nova York. Nunca tinha ido para Nova York, enfim, mal falava inglês. E quando eu voltei, eu percebi que eu virei famosinha no meu bairro também. Não só no meu bairro, mas ali no meu trabalho. E o brilho nos olhos das crianças de que é possível. A tia que mora na Ilha das Cobras, que me deu aula e acompanhou meu processo, e que é presente na minha vida, chegou na ONU. Então, assim, o trazer esperança e, de alguma forma, permitir sonhar
sabe? Para mim é o que ultrapassa qualquer limite, é o que faz valer a pena a comunicação, sabe? Então é isso, gente. Obrigada. De antemão, os 27 jornalistas já estão contratados pela NF. Já pode mandar um e-mail que a gente faz o login e senha aí para começar a escrever. Também. Para a ONU eu não garanto hoje não, mas a NF sim. Mas a gente vai, com certeza, é importante a gente poder cada vez mais ter essas pessoas, essas histórias junto com a gente, porque durante muito tempo as nossas histórias foram apagadas, né? A gente foi servindo só de trampolim para outras situações. A gente não tinha referências para que a gente pudesse sonhar nesse sentido. E aquilo que isso vai falar, eu vou escrever sobre quem? Eu vou escrever sobre uma jornalista que faz parte da minha história, né? E hoje essas pessoas são referência para outras pessoas. Então a história ela começa a ser modificada através dessa emancipação, né? do entender a importância desse instrumento, que é uma responsabilidade muito grande para a gente que atua com a comunicação, porque é um poder de fato. Você contar a história de alguém e essa história ter a veracidade do que ela contou para você e essas histórias se perpetuarem através de um documento que uma reportagem tem de importância, de fato a gente saber que o que eu quero fazer como propósito, como missão, com aquela formação, de fato está dando resultado. Então, se por um lado, durante um tempo, as nossas histórias elas foram apagadas, não deram o devido crédito para a gente tem construído, né, estratégias para criar essa contranarrativa. Não é ainda o ideal, mas a gente está buscando justamente, através desses tentáculos, fazer com que mais gente chegue, porque isso retroalimenta também. A gente vai cansando também, a idade vai chegando. O processo é importante, inclusive, essa renovação. Então, essas pessoas que têm de fato interesse em escrever, de se tornarem jornalistas, com certeza a MF pode sim contribuir com isso, né? E é importante para a gente poder também, você também quiser participar desse processo de construção, para que a gente possa reforçar e quem sabe a gente tem um núcleo da MF para ti, né? Então é por aí. Então assim, a gente queria também abrir um espaço para vocês, se vocês tiverem alguma colocação, alguma pergunta, vocês possam também participar com a gente, porque a ideia da comunicação é essa interação, né? A ideia da comunicação para a gente é isso, não é apenas o emissor, né? A gente quer que o público, que o receptor também possa trazer as suas experiências, se alguém também já teve alguma experiência parecida com comunicação, ou alguma pergunta também para a gente. Esse é o espaço também para que vocês possam participar. Quem quiser, só levanta a mão aí que o Léo está com o microfone. Quem quiser também falar seu microfone, fale agora ou fale para sempre. Posso me levantar? Meu nome é Douglas Porto, eu sou da região norte, sou amazonense, da capital. Minha vinda aqui é uma grande alegria estar com vocês também, ouvir essas narrativas, essas contranarrativas. Eu sou enfermeiro de profissão e nós temos uma lida constante, principalmente com a comunidade. E nós ouvimos e enfrentamos a saúde comunitária, a saúde pública, e ouvimos muitas narrativas difíceis. Até queria perguntar de vocês se vocês têm algum profissional referente na nossa região, se eu não posso até indicar alguns que pudessem ajudar. Mas nós temos também características pelos nossos distanciamentos, pelas nossas dificuldades, e era mais para ensejar um ponto de referência aqui. Nós temos ambientes bastante com muita dificuldade, os distanciamentos amazônicos são enormes,
Hoje nós passamos por uma crise climática horrenda, de que não se tem ideia, há mais de 112 anos, os nossos rios estão reduzidos a nada, né? A nada mesmo. Rios que são bastante profundos, mas que estão reduzidos a nada. E não existe do ambiente político alternativas para salvaguardar a sobrevivência dessa gente. Alguns nós não temos nem noção das dificuldades pelas quais eles estão passando. E muito embora eu viva num ambiente que é salvaguardado por alguma qualidade de vida em Manaus, mas quanto mais para o interior eu vou, quanto mais difícil fica a vida dessa gente. Então eu penso que ali seria um ambiente de narrativa muito forte, de situações muito desesperadoras, e aí eu queria compartilhar com vocês essas informações. Obrigado pela participação. E você pode ser uma referência para a gente também na região norte. Se você tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso também. Mas a gente tem o Wellington Frazão, que atua lá em Manaus, que é um parceiro nosso também, mas com espaços para outras pessoas que queiram entrar nessa seara aí. Então, o seu relato em si ele já é digno de uma publicação para isso, né, de alguma forma, fomentar essas iniciativas. Então, a gente pode sim conversar e fortalecer esse trabalho que você faz na área de saúde, que também a gente sabe, né, o quanto que a saúde dentro dos territórios periféricos sofre com o descaso, né, e a gente também precisa tornar isso público para provocar as gestões municipais, estaduais e federais para olhar também para os nossos territórios periféricos, rurais e urbanos, né? Mas obrigado pela sua participação. Boa tarde, prazer ver a Natália aqui falando, Natália, muito bom. E as meninas também, Samara e desculpa, Suelen. Sou o Malvão, professor aqui em Paraty, e eu quero fazer uma reflexão, dois momentos da comunicação no mundo, né? Na Alemanha, na década de 30, através dos aparelhos de rádio, receptor do povo, né, de custo barato, fundamentou-se ali o nazismo na Alemanha. E o rádio difundia o ideário nazista e o povo ouvia, né? Isso fortaleceu muito o nazismo na Alemanha. Ao mesmo tempo, aqui na ditadura militar no Brasil também, a imprensa foi cerceada, né? Foi perseguida, enfim, com a censura. Então há uma dicotomia aí. A pergunta para vocês, comunicadoras, e ainda acredito na esperança, né, Natália, também, da comunicação, que é muito importante para hoje em dia. Como combater e como ver hoje o crescimento da fake news na população, né, nas cidades, enfim. Como vocês, como comunicadores, enxergam isso hoje? Como combater as fake news dentro da comunicação, talvez, do território de favela ou fora dela? Tá. Quem quiser falar, fica à vontade também. Eu só queria pegar esse gancho. Desculpa, seu nome? Malvão. Uma das experiências mais recentes que a gente teve no enfrentamento às notícias falsas foi durante a pandemia. E durante a pandemia a gente percebeu o quão vulnerável nós estávamos também diante de um exército, né, que se preparou para disseminar notícias falsas e para pessoas ainda mais vulneráveis dessas questões. E uma das principais questões que a gente sempre aborda também nas nossas formações é entender quais são os instrumentos de comunicação utilizados nesses territórios. Porque, por exemplo, a gente está falando de site, de jornal impresso, de mídias digitais, mas durante muito tempo a minha comunidade se comunicava através de um megafone, de um bike som, de um carro de som. Mais recentemente conseguimos instalar uma rádio comunitária. Então, primeiro entender quais são esses instrumentos possíveis para esse território se comunicar e como você constrói uma contranarrativa diante de uma
mentira, né, que é montada e disseminada de forma muito rápida. Porque não adianta você chegar com um pacote pronto, a gente vai levar, nós somos a ANF, detentoras de conhecimento, etc e tal, para determinado território, porque a gente acha que assim é a melhor forma de fazer. Não é assim. A gente tem uma expertise em uma determinada situação, mas melhor do que isso é ir a logo e entender que instrumentalização de comunicação é utilizada naquilo ali. Se é rodas de conversa como essa, por exemplo, porque a gente tem muitas experiências de formação de comunicadores populares através de rodas de conversa. Porque pessoas vindo de determinados territórios urbanos, quilombolas, rurais, saem desses espaços e se tornam correspondentes dessas informações desses lugares. A oralidade também é um instrumento de comunicação e de enfrentamento às fake news. Então, a gente, mais recentemente, passamos pela pandemia, isso foi muito forte, porque a gente precisava desconstruir as informações que chegavam para as pessoas para não tomar vacina, para não evitar o contato. E a gente viu, de fato, que a fake news mata. As notícias falsas, elas trazem prejuízo para a sociedade. Então, para nós que estamos num espaço de privilégios como esse, por exemplo, tentando entender de que maneira eu posso contribuir nesses locais, estar nesse lugar, conhecer esses atores sociais. E quando eu digo atores sociais, porque dentro da nossa rede de colaboradores, nós não temos apenas pessoas formadas em jornalismo. Nós temos pedagogos, assistente social, profissionais da área de saúde, artistas, que vivenciam essas realidades. E que, de alguma forma, eles conseguem ter essa interlocução, fazer essa comunicação, de fato, ter essa mobilização social. Então, tendo a experiência mais recente que a gente pode compartilhar, mas as meninas vão falar um pouco mais dessa questão, eu falo mais no campo macro, porque a gente atuou e tem atuado muito nesse sentido, através de várias ferramentas. E são várias ferramentas mesmo, como eu disse, desde uma roda de conversa, de um carro de som, um bike som, o jornal, a rádio comunitária, porque a gente ainda sabe a dificuldade que é do acesso à internet em muitos lugares, da escrita em muitos lugares. Então não adianta a gente dizer, o padrão de comunicação comunitária é esse aqui, a régua não é desse jeito. Então pode ser muito mais eficaz uma roda como essa, lá no território do Amazonas, do que a gente falar, acesse o site da ANF aí, que você vai ver as notícias, porque às vezes aquela comunidade não tem nem acesso à internet. Como ela falou, a gente tem que chegar em determinado lugar, a nado, a barco, né, com muita dificuldade de mobilidade. Então, é um pouco disso. A gente está aprendendo a fazer também, são muitas experiências, muitas trocas de experiências também, esse processo também retroalimenta o que a gente vem fazendo. Então, e cada um aqui também tem essa possibilidade de contribuir nos seus territórios, nos seus espaços, dentro das escolas, dos coletivos, nas suas atuações aí. É um pouco disso para a gente poder refletir e saber que a gente consegue também trabalhar junto, apesar de cada um estar em um espaço geográfico diferente. Mas as meninas vão acrescentar aqui mais para... Porque, inclusive, o Malvão, ele é coordenador das escolas da Costeira. Então, de pegar barquinho aí para essas comunidades, ele entende bem, né, Malvão? Eu acredito muito na informação, na educação como instrumento mesmo de combater a fake news, de combater a desinformação. Então, eu acho que é isso também, em sala de aula, fomentando o pensamento crítico, porque quando a gente percebe que as crianças, os adolescentes, pegaram ali o pensamento crítico, enfim, alcançaram o pensamento crítico, fica muito difícil deles acreditarem em qualquer coisa, né? Eles mesmos vão nos pautando, falando, não é possível que estão falando sobre isso, se na história conta outra coisa, se a gente acabou de estudar outra coisa, se na prática a gente vê outra coisa. Então, eu acredito muito na educação como uma ferramenta mesmo para a gente combater a desinformação. É isso. Então, gente, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Então, a gente queria agradecer muito a participação de vocês. Essa mesa ela tem o objetivo também de trazer essa provocação. Não se esgota por aqui essa temática. Nós estamos à disposição para outras trocas também. E espero que a gente consiga, de alguma forma, fazer desses pensamentos
se reverberaram. Temos mais 5 minutos? Olha que maravilha, tempo é importante. Então, vamos deixar 5 minutos aí para quem quiser mais participar. A gente já falou muito aqui. Deixar vocês aí, quem quiser mais contribuir. Esse é o momento. Vamos aproveitar, né? Que nem sempre a gente tem oportunidade de espaços de fala. Por favor. Obrigada. Acho que eu vou falar sentadinho aqui mesmo, né? Meu nome é Joana, eu sou paratiense e sou amiga da Natália. Mas... Foi um clube da empresa, né? Eu? Eu ainda eduquei eles a não falar. Ela falou pra não perguntar. Eu tô desvirtuando vocês. Esqueçam que a Natália começou, esqueçam. Fica tranquilo que a minha cerveja está garantida, porque eu não vou fazer uma pergunta. Eu queria deixar um comentário aí de encorajamento. Eu sou socióloga e atualmente estudo História na Universidade Federal Fluminense. Estou residindo ali em Niterói. E se tem uma coisa que os comunicadores e os historiadores têm em comum, é a paixão pela fonte. A fonte é tudo. E aí quando eu penso em comunicação e em relatos, em histórias, né, sendo contadas e sendo registradas, igual a Samária contou, a história do empreendedor, né, que não imaginava que teria a história dele registrada, mostra a importância da fonte, né, do registro para a posteridade, porque a gente está numa cidade considerada histórica, mas a gente, por conta de falta de registros de determinados grupos que foram muito importantes para a construção dessa cidade, a gente muitas vezes não consegue alcançar a história dessas pessoas que passaram por aqui. Então, eu queria parabenizar aí a Agência de Notícias das Favelas, queria parabenizar os comunicadores em geral e dizer que vocês continuem, né, contando essas histórias que muitas pessoas no futuro vão poder saber melhor. Né? Dentro da história existe um campo que é a história vista de baixo. E aí que é uma história que foca nas camadas mais populares, nas camadas que antes não tinham voz. Então, eu parabenizo vocês porque vocês estão fazendo justamente esse trabalho de dar voz aos que muitas vezes não tiveram antes. É isso. Obrigado pela sua participação.